baseado em histórias reais. Primeiro relato. Isso aconteceu em 2017. Eu estava no último ano e os escritores sênior já haviam entrado em ação. Era época de futebol americano e nossa escola sempre levava muito a sério os jogos porque nosso time era realmente bom, e não havia nada mais para fazer na nossa cidade do interior entediante. Um dia na escola, estávamos em uma aula eletiva ridícula. Meu amigo JJ estava na mesma turma que eu, então sempre brincávamos. Era sexta-feira e haveria um jogo de futebol mais tarde, então planejamos ir. JJ, sendo o falador que sempre foi, olhou para mim e disse: "Convidei essas garotas, Kayla e Ashley, para ir ao jogo de futebol conosco." Já as conhecíamos bem, então não foi estranho ele as convidar ou algo assim. Elas pareceram animadas para nos encontrar mais tarde, então JJ me deixou em casa depois da escola, e umas 4 horas depois, ele me buscou e então buscamos Kayla e Ashley. Dirigimos para o estacionamento da escola, perto da floresta. Tínhamos algumas latas de furloco no carro e nos certificamos de que ninguém estava passando por ali. Depois, transferimos mais bebida para garrafas de água para levarmos para as arquibancadas, e caminhamos até lá para nos encontrarmos com nossos outros amigos. Como o jogo começou tarde, durante o terceiro quarto já estava escurecendo e no quarto quarto já estava completamente escuro. Nosso time estava perdendo, algo raro para nós. O jogo estava tão ruim que muitos estudantes nas arquibancadas estavam saindo mais cedo, mas nós ficamos planejando ficar pelo campo depois. O jogo acabou e nosso time perdeu feio, então o campo e as arquibancadas estavam silenciosos. As pessoas saíam apressadamente das arquibancadas, enquanto o time corria de volta para o vestiário. Envergonhado, enquanto o time visitante lentamente voltava para os ônibus. Dentro de 10 minutos, éramos praticamente as únicas pessoas nas arquibancadas, com exceção de algumas outras e talvez algumas pessoas no campo. Estávamos honestamente bêbados nesse ponto, e a derrota do time não estava arruinando nossa diversão. Quando as luzes do campo se apagaram, ficou basicamente escuro aqui, exceto pela luz da lua. Todo mundo havia ido embora e fomos deitar no campo. JJ correu para o carro para pegar mais bebida. Nesse momento, provavelmente já eram 10 horas. JJ disse: "Vamos para a floresta ao lado." As meninas, é claro, estavam com medo e foi por isso que a ideia parecia divertida. Quando elas hesitaram em seguir, nós dois nos levantamos e corremos em direção à floresta, deixando elas sozinhas no escuro, sabendo que elas ficariam com medo e nos seguiriam, e foi o que elas fizeram. Rastejamos sob uma parte aberta da cerca que as crianças usavam para entrar na floresta, e começamos a descer a pequena colina em direção à floresta. As meninas estavam muito relutantes em seguir, mas o fizeram. JJ e eu tivemos que nos esconder para assustá-las. Assim que elas ouviram que estávamos correndo, elas tentaram acompanhar, mas nós as perdemos e nos escondemos atrás de algumas árvores. Nós nos escondemos e rimos por alguns segundos, então JJ me cutucou e me disse para olhar naquela direção. Embora estivesse escuro, conseguimos ver talvez apenas por causa da luz da lua, mal encontrando o caminho através das árvores, uma figura negra imponente a cerca de 15 metros de distância de nós, em pé entre duas árvores. Foi uma visão horrível. E então a figura falou com uma voz feminina, dizendo: "Vocês não deveriam estar aqui."
Nós apenas ficamos parados. Ficamos lá em silêncio olhando para a figura da aparente mulher, mas ambos percebemos que ela parecia estar ficando maior e mais próxima muito rapidamente. Não víamos as pernas se movendo ou o que presumíamos que fossem as pernas. Não ouvimos nenhum som de passos. JJ e eu viramos e corremos. Corremos e chamamos os nomes das meninas até encontrá-las e elas nos seguiram para fora da floresta. Dissemos a elas para apenas nos seguir até o carro e correr em direção ao carro. Finalmente, contamos a elas que uma mulher de 2 metros de altura estava na floresta. JJ disse que se eu não tivesse visto também, ele teria pensado que viu uma aparição. As meninas ficaram assustadas e nos pediram para dizer que estávamos brincando, mas não estávamos. Observamos do carro para ver se alguém saía do bosque, mas ninguém saiu. A maior questão é por que uma mulher mais velha estaria lá à noite sozinha. Não era como se fosse uma trilha da natureza, era uma área florestada cercada. Nossa escola também não tinha segurança naquela época, então não era perigoso. Depois disso procuramos saber sobre essa mulher e se alguém mais tinha avistado ela, e nada, até onde eu sei, nós fomos os únicos a ver aquela aberração, e até hoje nós dois não sabemos explicar o que realmente era. Segundo relato. Isso aconteceu quando eu tinha 15 anos, no segundo ano do ensino médio. Eu só tinha meus amigos Liam e Mike naquele horário de almoço comigo. Um dia, um novo garoto entrou na primeira aula de astronomia. Nosso professor, que era piadista, fez com que ele se apresentasse à turma. Seu nome era Craig. Ele zombou de Craig por 1 minuto e depois pediu que ele se sentasse. Eu estava na última fileira e a única carteira vazia era ao meu lado no canto de trás. Craig veio e sentou ao meu lado. A aula tecnicamente ainda não havia começado, então todo mundo ainda estava conversando. Quando Craig sentou, ele olhou em volta da sala e então eu senti um olhar em minha direção. Eu me virei e nós fizemos contato visual e ele acenou com a cabeça e disse, "E aí?" Eu disse, "E aí, cara?" Ele se apresentou, então eu dei meu nome também. Craig era um garoto branco com barba rala e desgrenhada. Ele não era atraente, mas também não era muito feio, parecia um cara mais ou menos comum. Ele estava fazendo conversa fiada comigo e eu estava sendo legal porque podia imaginar o quão difícil poderia ser o primeiro dia em uma nova escola. Eu fui provavelmente a primeira pessoa que ele conheceu oficialmente na escola. Naquele período, tínhamos que entrar no pari para uma tarefa, então, obviamente, Craig me pediu para trabalhar com ele. Eu tive que dizer sim. Eu não tinha amigos próximos nesta classe. Nós tínhamos o laptop neste período para começar a trabalhar na tarefa, então, todos nós tínhamos laptops. Eu pude perceber rapidamente que não gostava do senso de humor de Craig. Ele brincava demais e agia como se fôssemos bons amigos, mas suas piadas não eram normais e ele tinha essa risada constrangedora toda vez que fazia uma piada. Ele amaldiçoava a cada 2 palavras e fazia piadas sujas e vulgares constantemente. Eu não era mole quando se tratava disso, mas ele pegava muito pesado. No final do período, tivemos que trocar números para o projeto e depois foi para minha próxima aula. Finalmente chegou a hora do almoço e Mike não veio para a escola naquele dia, então era apenas Liam e eu em nossa pequena mesa redonda de almoço. De repente, vejo os olhos de Liam olhando para alguém atrás de mim e alguém puxa uma cadeira ao meu lado. Eu olho e vejo Craig.
Ele bate no meu ombro e diz: "E aí, camarada?" Eu morri um pouco por dentro. Isso significava que ele ia sentar aqui todos os dias agora. Tentei ser positivo e dar uma chance a ele. Talvez ele não fosse tão ruim. Liam tentou ser legal no começo, mas eventualmente Craig começou a dizer coisas estranhas novamente e Liam percebeu que algo estava errado. Esse período de almoço consolidou o fato de que algo estava errado com Craig. Eu não estou julgando ninguém por ser antissocial, mas algo nele parecia sombrio, como as coisas horríveis que ele dizia. Isso ia além de uma personalidade antissocial. Depois da escola naquele dia, como era sexta-feira, eu fui a pé para casa e comecei a mandar mensagens para o nosso grupo de conversa sobre o que faríamos mais tarde. No meu caminho para casa, recebi uma mensagem de um número desconhecido, e quando abri, percebi que era do Craig. Ele disse: "Vire-se." Eu o fiz e vi Craig correndo em minha direção pela calçada acenando. "Oh Deus!" murmurei. Esperei por ele, e quando ele me alcançou, perguntou a que distância eu morava. Eu disse que morava a cerca de 10 minutos a pé da escola e ele disse que também, e disse que ia caminhar comigo. Então, ele perguntou se eu queria trabalhar no projeto rapidamente e finalizá-lo com algumas cervejas. Eu disse a ele que na verdade estaria ocupado com meus amigos. Ele perguntou o que estaríamos fazendo, e ele estava tentando se convidar. Eu disse que estaríamos apenas relaxando na casa do Liam e ele realmente perguntou se seria legal ele vir. Eu nem sabia o que dizer. Eu inventei uma desculpa, dizendo que a mãe do Liam não deixava estranhos entrar imediatamente. Pareceu funcionar. Craig continuou caminhando comigo, e comecei a me perguntar se ele estava me seguindo até em casa. Foi exatamente isso que ele fez. Cheguei na minha casa e disse: "Valeu, cara, te vejo depois", e dei um pequeno soco na mão dele. Ele respondeu: "Te vejo depois", e continuou andando pela rua. Notei que ele olhou para trás, então desviei o olhar. Enviei uma mensagem para o meu grupo de amigos falando sobre o quão estranho ele é, e Liam concordou comigo. Continuamos a fazer planos para sair na casa de Liam, mas só por volta das 9 horas. 1 ou 2 horas depois, Craig me mandou uma mensagem perturbadora, perguntando: "E aí, o que está acontecendo na frente da sua casa? Por que tem um carro de polícia?" Eu respondi: "O que você está dizendo?" E corri para fora na entrada da frente. Não havia carros de polícia, apenas Craig parado em nossa garagem. Ele estava rindo e parecia completamente estranho. Ele riu e disse: "Eu te peguei." Então ele perguntou: "Eu pensei que você fosse para o lugar do seu amigo Liam." Eu disse: "Sim, daqui a pouco", e perguntei: "Por que você está sendo estranho?" Ele não riu disso. Eu vi que ele ficou visivelmente ofendido. Eu disse que precisava entrar em casa, então o fiz e fechei a porta. Ele me enviou uma mensagem todo ofendido, dizendo: "Cara, que porra é essa?" Eu fiquei sem palavras. Eu tinha acabado de conhecer esse garoto hoje, eu passei 40 minutos com ele. Por que ele estava obcecado comigo, me seguindo e me perseguindo? Ele literalmente me enganou para sair e ver se eu estava em casa. Eu respondi dizendo que ele estava me assustando, mas acho que isso foi um erro. Ele me enviou uma mensagem longa sobre como achava que eu parecia legal e era diferente dos outros, mas eu sou igual a todo mundo.
Eu enviei uma captura de tela para o meu grupo de amigos e todos estavam rindo e chocados ao mesmo tempo. Eu enviei um e-mail para o meu professor e perguntei se eu poderia fazer a tarefa sozinho e explicar a situação. Depois, saí de casa e fui caminhando até a casa do Liam só para sair um pouco. Enquanto estava lá, Craig tentou me ligar, mas eu deixei tocar e ignorei. Seria um dia de aula estranho na segunda-feira. Pulando para quando cheguei em casa por volta das 11 ou 12 horas, meus pais e minha irmã saíram. Meus pais talvez tenham saído com amigos e minha irmã pode ter saído com o namorado, nada em comum. Tranquei a porta e subi para o meu quarto, e comecei a assistir vídeos do YouTube. Ouvi o toque da campainha da porta dos fundos. Sim, nossa casa tem uma campainha da porta dos fundos e ela tem um toque diferente da campainha da porta da frente. Pulei da cama e desci esperando ver minha irmã na porta dos fundos, mas as luzes do quintal estavam apagadas e ninguém estava do outro lado da porta. Eu conseguia ver através do vidro. Abri a porta principal, mas a porta da tela ainda estava trancada. Eu disse olá, e ouvi nitidamente o som de alguém arrastando o sapato pelo pátio de concreto, um pouco à esquerda da porta. Eu fechei a porta novamente, a tranquei e voltei para cima para ligar para o meu pai, que não atendeu, mas naquele momento meu celular começou a tocar novamente, era o Craig. Eu não atendi e ele então me mandou uma mensagem dizendo: sai fora, seu saco de lixo. Eu respondi que iria chamar a polícia, e para minha surpresa, ele respondeu: ok, já estou indo. Era ele, que estava escondido no quintal esperando por mim sair. Eu enviei o print para minha família e amigos e depois para a escola, que entraria em contato com os pais dele. Aparentemente, essa era a exata razão pela qual a família problemática dele tinha que se mudar, porque ele sempre causava problemas com as pessoas em cada escola que frequentava. Eu posso imaginar apenas as coisas horríveis que ele fez a outras pessoas que não queriam ser suas amigas. Ele não apareceu para a aula na segunda-feira, e nunca mais, porque ele novamente foi transferido para outra escola. Terceiro relato. Eu moro em uma área rural, de New Brunswick. Infelizmente, fiquei retido no meu último ano do ensino médio, então eu voltaria com 19 anos. Quando cheguei à escola, tive um período de estudo na primeira aula do dia, mas notei um novo garoto que eu nunca tinha conhecido antes do outro lado da sala. Eu caminhei até ele e me apresentei e ele também se apresentou. O nome dele era Chester, e disse que tinha acabado de se mudar para lá. Eu mostrei a ele a escola e onde era sua próxima aula. Enquanto eu lhe dava um tour pela escola, notei que ele parecia um pouco estranho. À medida que eu mostrava, ele começou a me fazer perguntas. No início, elas pareciam normais, como há quanto tempo eu estava na escola ou onde ficava nossa sala de aula, mas depois ele me fez algumas perguntas que pareciam mais estranhas. Uma pergunta se destacou mais. Ele me pediu meu endereço no Instagram. Eu achei estranho ele pedir isso. Eu não ia dar meu endereço a ele, mas pensei, por que não dar meu Insta? Eu dei a ele e segui com meu dia. Quando chegou a última aula do dia, eu tinha aula de inglês. Quando cheguei, notei que havia apenas cerca de 9 alunos na turma. Eu estava na turma de inglês mais baixa, então não esperava que muitos alunos estivessem na minha aula. Eu me sentei e foi quando olhei 120 graus atrás de mim e vi aquele garoto Chester comendo um sanduíche nojento.
Ele olhou para mim do outro lado da sala e fez um gesto para que eu fosse até ele. Meu professor de inglês, o Sr. Bass, estava prestes a começar a aula. Então, ignorei a provocação dele e continuei com a aula. 5 minutos depois, notei que Chester estava me encarando novamente, desta vez, com uma expressão mais irritada. Mais uma vez, ele fez um gesto para que eu fosse até ele, mas eu continuei lendo meu livro. Em seguida, meu celular recebeu uma notificação. Era uma mensagem do Instagram de Chester que dizia: siga-me. Respondi que não podia, pois estávamos no meio da aula. Então, vi ele se levantar da mesa e pedir ao Sr. Bass para ir ao banheiro, e depois saiu pelo corredor. Eu queria saber por que ele queria que eu o seguisse, então 5 minutos depois, perguntei ao Sr. Bass se poderia ir ao banheiro também. Então, saí para o corredor. Eu não sabia para onde ele foi, então olhei para baixo de cada corredor, e eventualmente, o vi. Ele estava andando bem devagar a cerca de 15 metros de distância. Eu fiquei a uma distância atrás dele para que ele não percebesse que eu estava lá. Então, ele virou em um corredor na escola que não era realmente usado para aulas e era mais para banheiros, armazenamento e escritórios. Eu então o vi abrir uma porta, entrar e fechar. Eu fui até a porta pela qual ele entrou e reconheci como sendo a porta que levava ao porão da escola. Não havia chance de eu descer lá. Eu simplesmente voltei casualmente para minha aula. Quando voltei, meu telefone apitou novamente. Era ele. Primeiro, ele me enviou uma mensagem perguntando por que eu não entrei no porão. Então ele enviou uma foto dele comendo um sanduíche nojento no porão. Ele enviou mais uma mensagem me pedindo para descer até o porão. Eu estava ficando assustado com o garoto, então eu respondi pedindo que ele me deixasse em paz. Então, eu o removi e bloqueei. Quando cheguei em casa, comecei imediatamente a fazer minha lição de casa. Quando terminei, eram cerca de 11 da noite e eu estava sozinho em casa. Eu estava guardando todas as minhas coisas quando meu celular recebeu uma notificação do Instagram. Alguém me adicionou como amigo. Era uma conta chamada "Por que você não entrou no porão?" Era ele, então eu bloqueei a conta. Alguns minutos depois, recebi outra solicitação. Desta vez a conta se chamava "Por que você me bloqueou?" Eu bloqueei aquela conta e logo depois veio outra, ainda mais agressiva, chamada "Eu sei onde você mora", seguida por "Estou bem na frente da sua casa". Nesse momento, ouvi uma janela quebrar no andar de baixo. Liguei imediatamente para a polícia e contei o que estava acontecendo. O operador disse para eu encontrar um lugar seguro para me esconder e trancar a porta. Então eu desliguei e fui para o armário do corredor. Ouvi passos se movendo de baixo para cima. Abri a porta do armário e o vi no final do corredor, na escuridão. Parecia que ele não sabia que eu o havia notado, até que ele virou a cabeça para olhar para o armário. Mas não parecia que ele sabia que eu estava lá dentro. Eu não fechei a porta, mas me escondi mais profundamente no armário. Chester então foi até lá e abriu a porta. Eu estava escondido atrás de um grande recipiente enquanto ele lutava para encontrar a luz. Eventualmente, ele desistiu, e eu ouvi seus passos sumindo no andar de baixo. Segundos depois, a polícia bateu na porta. Eu a abri imediatamente e contei o que aconteceu, mas quando eles chegaram, Chester já havia fugido e não havia ninguém em minha propriedade.
Eles descobriram que ele escapou através de uma janela no meu porão. Eu entreguei as contas para a polícia e eles disseram que fariam o melhor para rastreá-las. No dia seguinte de aula, fui ao diretor para relatar Chester, mas a coisa mais assustadora foi o que ele me disse. Meu diretor disse que não havia ninguém na escola chamado Chester e não havia registros dele ter sido um estudante. Eu arrepiei. As imagens das câmeras foram verificadas e descobriram que ele havia entrado pela entrada dos fundos da escola e se misturado com os outros. Eu nunca o vi novamente na escola, e nunca mais tive notícias da polícia, mas até hoje ainda penso porque ele queria que eu fosse para o porão da escola. Tudo o que posso dizer é que ele provavelmente foi a pessoa mais perigosa que já conheci, e eu não sei quais eram suas intenções.